Eu recebi um comentário aqui no canal de uma pessoa que falou que não estava feliz em nenhum trabalho, em nada na vida, não sabia se era tristeza ou se era apatia. E eu me identifiquei em muitos pontos que eu me sentia assim, e eu quis falar sobre isso, trazer esse assunto para refletirmos, tanto para essa pessoa, se estiver assistindo este vídeo, e também para outras pessoas que já passaram ou que estão passando por essa situação de se sentir um pouco perdido ou desencaixado em alguma área da vida. Eu já comentei aqui no canal que eu comecei meu processo de autoconhecimento no final de 2020, justamente por uma necessidade de me encontrar em alguma coisa, porque as coisas que eu estava fazendo até então eu já não via mais sentido. Eu tinha pedido demissão para empreender, gostava do que eu fazia, mas depois eu perdi completamente o interesse. Claro que foi a questão de muito estresse acumulado, frustração, teve questão de fracasso também. Então foi uma junção de várias coisas que eu até considero que eu tive um burnout que precisei parar. Mas o fato é que uma coisa que me incomodava muito era justamente pensar que eu não tinha assim uma profissão, que eu não sabia exatamente o que eu queria da vida. Eu me sentia perdida e às vezes eu até me cobrava porque eu estava numa busca pelo dinheiro, né, correndo atrás do sucesso, e justamente quando o negócio estava crescendo, parece que eu tinha que fazer um sacrifício de deixar. Como que eu vou deixar algo que era o meu sonho? Era isso que eu pensava. Mas ao mesmo tempo eu tinha uma necessidade muito grande de encontrar algo que realmente fizesse sentido para mim, no sentido assim, que me fizesse bem, a ponto de trazer uma motivação além do dinheiro. E nisso eu comecei a experimentar algumas coisas. Eu fiz cursos de jardinagem, um pouco de horta, fiz curso de decoração, até cursos de aquarela eu comprei, depois abandonei. Então eu comecei uma fase de experimentação. E é esse ponto que eu quero compartilhar, né, para você que se sente perdido em alguma área. Eu digo para você que você está no seu tempo, porque às vezes nós podemos, claro, entrar no erro de nos comparar com outras pessoas, porque nós vemos que outras pessoas estão crescendo e por fora parecem felizes, e nós dentro parece que estamos quebrados, né? É como se tivesse alguma coisa de errada com a gente, e não é verdade. A questão é que cada um está no seu processo, tudo tem o seu tempo. Assim como você aí na sua idade, às vezes com 30, 40 anos, pode se sentir perdido, tem pessoas que estão com 60 anos, às vezes 70 anos, e não descobriu o que queria da vida, o que realmente gostava. Não se realizaram na carreira, em nada. E você está aí, jovem ainda, ou independente da idade que seja, não significa que já acabou, que o estado que você se encontra agora defina a sua vida. Sempre há tempo de recomeçar. E o fato é, se você está perdido em alguma coisa, em alguma área, é sinal de que você já está incomodado com isso e de que você quer se encontrar. Que você precisa realmente voltar a si mesmo para que você fique em paz e que isso seja a sua busca, que você não desista de você. Esqueça as coisas externas, o reconhecimento.
Aproveite essa fase para mergulhar no seu interior, mergulhar aí nesse abismo desconhecido, para entender o que isso está querendo te dizer. De repente, os desafios estão aí apenas para te chamar a atenção, para olhar para dentro. É como um chamado da sua alma para voltar para casa, para permitir que essa força que há aí dentro de você se expresse verdadeiramente com liberdade, sem que nada interfira. Então, não desista e reconheça que muitas vezes você vai precisar de ajuda. Não deixe de procurar ajuda. Se possível, procure um psicólogo, faça terapias, estude e pratique o autoconhecimento. Tem práticas espirituais também que você pode fazer, que pode te ajudar. Não que você precise se prender a nada, seguir nenhuma religião específica, mas alimentar a espiritualidade que já é o que você é, que está dentro de você. Isso vai te ajudar, vai te fortalecer. E o que eu trago de exemplo, que eu apliquei na minha vida, por exemplo, e que sigo em relação à espiritualidade, eu pratiquei as lições de um curso em milagres, são 365 lições. Eu fiz 2 vezes as lições. O livro eu estudo, até hoje é um livro complexo, que você lê um pouquinho, aí já fica para você fazer uma reflexão. Então me ajudou muito no início, eu era bem assim agitada, ansiosa, tinha muito medo. E eu já comentei também que eu tinha medo até de fechar os olhos. E depois de 1 ano praticando as lições, assim, eu já tinha mudado muita coisa. Então considere fazer, caso seja do seu interesse. Tem o site deles, é gratuito. Ou pesquise outras coisas aí que você se identifique. E busque também coisas que você gosta, sem nenhuma pretensão de ganhar dinheiro com isso, de provar nada para ninguém. Simplesmente para você se descobrir. Comece a observar coisas que te faz feliz, coisas que você tem assim mais interesse, e comece a investir seu tempo nisso de forma despretensiosa mesmo. Aproveite para passar tempo realmente com você, com a sua companhia, mesmo que você esteja triste em algum momento, tudo bem. Acolha essa tristeza. Eu sei que às vezes é difícil, porque às vezes quando você está num momento ali, vem uma vontade de chorar, parece que vai todas as suas forças, e já passei muito por isso. Mas a força está dentro de você. Pode não parecer em muitos momentos, mas você tem a força, você tem a cura. A salvação está em você. A vida não erra em nada. Deus não cometeu nenhum erro com você. Então, se existe salvação, é claro que está em você. Como que Deus ia deixar fora de você algo que faz parte dele mesmo? Lembre-se disso e jamais desista. Fique com a sua companhia e cuide de você. Fique na paz.